Jesus, o maior coach que já existiu. O que queres que eu te faça? Introdução. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. Missão. Cada um de nós precisa entender que temos uma missão. Assim como Jesus foi enviado como filho com missão, assim Jesus enviou os seus discípulos. Assim também temos uma missão. Jesus veio ao mundo para instituir o seu reino. Para tal, ele aplicou o seu padrão de coaching. Através de 12 discípulos, transformou milhares de milhares. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Neste ponto, Jesus já mostra que para se mostrar liderança tem que se dar o exemplo. O Todo-Poderoso, o Deus Criador, se fez carne, desceu do céu e mostrou como que se faz. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2:18. O verdadeiro coach precisa de resultados para dar exemplo aos coaches de que é possível alcançá-los. Mesmo num mundo corrompido, às vezes injusto, cheio de aflições e dificuldades, Jesus não olha para as circunstâncias e nos ensina a não olharmos. Neste livro, meu objetivo é fazer com que, através do processo progressivo e eficaz que Jesus aplica como filosofia e estratégia para estabelecer o seu reino, possamos, através dos mesmos conceitos, alcançar nosso reino. Através do processo aplicado por Jesus, é possível utilizarmos sua filosofia e estratégia para vencermos qualquer desafio. Eu acredito que tudo o que encontramos neste mundo está estabelecido sobre leis divinas, e se replicarmos estas leis para qualquer área da nossa vida, colheremos frutos. É sobre grande parte destas leis e processos estabelecidos por Deus que quero compartilhar com você. Minha vida transformada por este Deus, meus resultados obtidos através de seus ensinamentos e minhas experiências vividas, as quais juntamente só me fizeram bem. Capítulo 1. O que é o coaching? Para entrarmos aos poucos no processo de coaching de Jesus, precisamos entender o que é o coaching. O coaching tem seu funcionamento centrado em 3 fundamentais características únicas: empatia, estruturação e atuação. Empatia. A empatia é a capacidade de compreender o sentimento ou reação da outra pessoa, imaginando-se nas mesmas circunstâncias. Vem do grego empatheia, paixão, estado de emoção, de em, mais pathos, sentimento. Quando compreendemos o estado emocional do outro, entramos em empatia. Estruturação. O processo de estrutura faz com que um coach profissional, passe a um coach cliente o processo de ter mais ação, pensar positivamente e começar a trabalhar com foco na solução. Tudo isso graças ao acompanhamento semanal do coach, que proporciona um maior aproveitamento de tempo em um processo evolutivo. Ir aos cultos todo domingo nos dá a oportunidade de que o coach dos coaches nos ajude a aproximar de nossos objetivos e propósitos. Vamos falar mais à frente como este processo acontece. Atuação. A atuação é o processo em que o coach apoia os seus coaches a fazer mais, tomar melhores decisões, definir melhor seu foco e reestruturar sua vida profissional e pessoal com vistas à máxima produtividade e excelência, remir o tempo acumulando resultados poderosos e valiosos. Se ganhamos com Deus, acumulamos mais e mais. Nada pode tirar aquilo que ganhamos com Deus, a não ser nós mesmos.
Sua vida passa a ser uma vida de ampliador de celeiros, empreendedor da própria vida. A cada dia você precisará ampliar seus celeiros e armazéns. Seus resultados não caberão a cada ano que passar. O seu casamento transborda de amor, companheirismo, cumplicidade, celebração, apoio, compreensão, proteção, cuidado e muito mais. Seu trabalho, por mais que seja desafiador, passa a ser recompensador, prazeroso, realizador, produtivo e muito mais. Sua família, seus filhos, seu patrimônio, tudo passa a gerar resultados de honra e glória. É assim que uma pessoa, quando se aproxima de Jesus, passa a viver. Jesus sempre vai estabelecer um processo de empatia com seus seguidores. Ele diz que suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Já há uma empatia no timbre de voz. Existe um reconhecimento da alma. Se você estiver sentindo algo agora, saiba, você faz parte do aprisco dele. Ovelha que se torna leão ou leoa. Nos capítulos a seguir, você vai ler sobre os benefícios e vantagens do coach de Jesus e como isso te fará um vencedor. Jesus tem a capacidade de criar empatia com qualquer tipo de pessoa. Temos exemplos das mais variadas personalidades com quem Jesus se relacionou. Pedro, um homem rústico. E Nicodemos, o homem da mais alta sociedade da época. Você mesmo deve lembrar quando e como, através da palavra de Jesus ou de uma experiência pessoal, você sentiu essa empatia inexplicável que dá vontade de a cada dia conhecê-lo melhor. O processo de construir empatia e adquirir confiança é um processo imediato através da análise aparente da situação e da outra pessoa. Jesus consegue fazer isto com destreza. Ele tem a capacidade de se adaptar em relação aos diferentes tipos de personalidade a fim de construir um relacionamento futuro, sem, obviamente, adaptar seus princípios aos dos outros. Pelo contrário, ele faz com que os outros se adaptem, aceitem e reconheçam os seus princípios. Neste processo de analisar a situação e a pessoa, ele faz isso como ninguém, porém vai muito mais além do que simplesmente uma técnica para criar uma ligação, como muitos estudiosos da psicologia humana ensinam, como por exemplo o rapport. O rapport é um processo da psicologia que significa uma técnica usada para criar uma ligação de sintonia e empatia com outra pessoa. Jesus, que entende do ser humano melhor do que qualquer psicólogo, fecha uma comunicação física, sentimental, emocional e principalmente espiritual. Afinal, o Criador conhece sua invenção. A ponte criada entre ele e a outra pessoa estabelece contato no mais alto nível de compreensão. Jesus falava por parábolas exatamente para se comunicar com quem queria e não se comunicar com quem não queria. Gerava empatia com quem escolhia e não criava empatia com quem não queria. Embora aqueles que observavam Jesus e não endureciam seus corações sempre fossem tocados por ele e consequentemente recebidos como discípulos. No processo entre o coach e o coachee, o pastor e a ovelha, o mestre e o discípulo, o processo de alinhamento, de comunicação e empatia parte por parte do coach, do pastor ou do mestre. Este tem o dom de se adaptar em relação às pessoas, sem obviamente abrir mão de seus princípios. Ele adapta o tom de voz, a respiração, os movimentos corporais, as expressões faciais, as palavras utilizadas no seu discurso. Ou seja, aplica o rapport,
de forma natural, criando assim uma empatia suficiente para passar para o próximo nível do relacionamento. Em relação a Jesus, o seu processo de comunicação faz com que o coach, na ovelha, a alma perdida, alinhe-se com o seu eu original, fazendo com que assim nos coloquemos em situação de pura sintonia com o coach, Jesus Cristo. Ele nos ajuda, através de nós mesmos, a resgatar a sintonia com o mundo físico e metafísico. Neste processo ele não é arbitrário, como nunca foi. Eis que estou à porta e bato. Jesus nunca entra sem ser convidado. Ele nunca te força a sintonia com ele, não. Ele respeita o primeiro passo. Embora aqueles que são escolhidos por ele ouvem a sua voz e o seguem. É como um aparelho celular que, instalado com o chip original do seu operador, passa a se conectar à antena dele, o coach dos coaches. A antena transmissora está mandando o sinal o tempo inteiro. Nada muda sua frequência, sua potência. Ela está lá dia e noite. Quando ajustados à mesma frequência deste Deus, onde o seu sinal está disponível o tempo todo, passamos a receber a informação, o alimento, para que possamos viver e viver com abundância. Há uma ligação instantânea a partir do momento em que nossa alma ouve a sua voz e daí passa a ressintonizar a frequência original, que nos coloca em comunicação permanente e eterna com o nosso coach da vida. A partir daí nos adaptamos, Ou melhor, nos convencemos e nos convertemos a este Deus. Tudo em nossa vida passa a refletir as características originais, idealizadas por Deus nas nossas vidas. Vamos, de forma individual e particular, nos adaptando a este novo modo de viver. Nossa respiração volta ao normal. Nossos movimentos corporais, expressões faciais, tom de voz, palavras cotidianas, olhar de confiança, cabeça erguida, tudo em nós passa a ter o funcionamento rumo à perfeição. Entramos no processo de aperfeiçoamento contínuo de Deus através do Espírito Santo. Nosso comportamento muda a fim de agradarmos a Deus e estarmos conectados a Ele, a fim de recebermos toda a provisão necessária para termos uma vida de sucesso, não através somente do conceito psicológico, mas sim de todos os conceitos: psicológico, emocional, físico e espiritual. É incrível como ouvimos comentários do tipo: você está diferente. E desejo que você um dia escute: você parece Jesus. Quando sintonizamos na frequência do Espírito Santo, voltamos a funcionar da maneira em que fomos constituídos por Deus. Se predispor em entender e conscientizar do processo que você deve passar, e através desse processo conhecer a maneira que você pode viver aceitando o processo e os princípios dele. É como se você assinasse o contrato de coaching com Jesus. Contrato vitalício, 24 horas por 7 dias da semana e sem custo. Apenas se comprometer em dar resultados e manter a reputação dele. As minhas ações, palavras positivas, foco na solução dos meus problemas se tornam testemunho, exemplo e espelho a muitas outras pessoas que são privadas de viver o melhor de suas vidas. Essa compreensão e ações em forma de demonstração de reconhecimento a Ele é porta maior ainda para que Ele nos apoie a encontrar o nosso verdadeiro propósito e metas. Com Jesus como seu coach, é certeza de avançar progressivamente ao alcance do que se é desejado,
demonstrando amor, reconhecimento, compaixão, misericórdia e outros tipos de sentimentos sublimes, caímos nas graças dele. Quando agimos desta maneira, criamos empatia, e nosso amor demonstrado constrange Deus. Isto também é um princípio de Deus. Ele nos constrangeu pelo seu amor na cruz do Calvário. Através da empatia ganhamos confiança. Assim é a maneira mais eficaz de se aproximar de um resultado em comum. Jesus é o coach que vai te acompanhar em todas as etapas da sua caminhada em busca dos seus objetivos e propósitos. Esteja atento à maneira dele te conduzir e guiar. Foi ele quem chamou a Pedro à beira do mar da Galileia, de um pescador de peixes a um pescador de milhares de almas. Chamou Pedro para um processo de transformação. Foi Jesus quem discipulou e acompanhou Paulo em seu processo de coaching. Fez com que Paulo enxergasse, através da roda da vida, ferramenta utilizada pelos coaches, os seus propósitos verdadeiros e prioritários, a estar focado no que verdadeiramente traz resultados para a alma. Cada um de nós tem no mínimo um propósito nesta vida. A partir de um encontro com o mestre dos coaches, Jesus transforma Paulo também em um coach. Esteja preparado, pois Jesus quer transformar sua vida, a fim de que muitas outras vidas sejam transformadas pelo seu intermédio. Vim para que tenham vida e vida em abundância. O coach dos coaches não te tira do mundo, ele te ensina a viver nele. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu dei exemplo. E eu te digo, querido leitor, você, através do processo de coaching com o melhor dos coaches que já existiu, vai vencer